Fala pessoal, aqui nessa série aqui de indicações de disco que a gente está fazendo aqui no canal, vou trazer para vocês o Merciful Fate, Don't Break the Oath. Merciful Fate, banda que eu já trouxe aqui por outros motivos aqui no canal. Eu trouxe o livro da editora Fire sobre a banda, né? Um livro muito bacana, inclusive recomendo. Vou deixar aqui, a gente deixa aqui nos cards aqui para vocês verem a resenha que eu fiz, né? E o unboxing também. O unboxing, inclusive, tá lá no canal de shorts. Assinem também, deixar aqui, por favor, já dê essa força pra gente. E vou começar a contar primeiro sobre a minha história com o Merciful Fate, King Diamond, né? Bom, primeiro, para quem não sabe, né, o Merciful Fate, o vocalista do Merciful Fate é o King Diamond. Quando o Merciful Fate deu uma parada, o King Diamond fez a carreira solo, que muita gente confunde, não são estilos totalmente diferentes, mas tem suas nuances, assim, que você ouvindo as obras, né, o King Diamond, a maioria dos discos, eles são realmente discos conceituais, quase todos, acho que só o primeiro que não é, todos eles são discos fechados, de histórias fechadas. O Merciful Fate tem mais temáticas, mas não é conta uma história, né. Então, a minha história com o King Diamond Merciful Fate começou com ódio, muito ódio. Não pelo vocal do King, aliás, assim, não é que bateu logo de cara o vocal do King Diamond, que eu vou falar mais pra frente, mas porque quando eu frequentava a escola pública, eu comecei a andar com os roqueiros, metaleiros e tal, e a gente levava muito disco pra escola, né, vinil e tal. E eu já tava ouvindo as podreiras, os thrash, os death e tal, mas eu ainda gostava dos Kiss, dos Skid Row, né, tal, essas coisas assim. E, cara, na minha escola tinham dois irmãos black metal, assim, os caras, viu, os cara parecia até norueguês, assim, cara, aquele cabelo liso, assim, os cara meio ruivo, assim, cabelo liso, assim, e tal. Que eles viviam me enchendo o saco por causa de Skid Row, por causa de Kiss, essas coisas assim. E eles eram fanáticos por King Diamond e Merciful Fate. E aí eu ficava, cara, mas vocês estão falando de banda porrada e bota esse cara cantando essa voz fina, não sei o quê. Então foi uma antagonia, assim, meio de cara, né? Tanto que eu lembro que quando eu conheci um grande amigo meu, né, o Luiz Nylon, cheguei a tocar com ele, né, e tal, ele era muito fã e a gente teve umas intrigas, assim, porque a gente foi no Monsters of Rock de 96, foi quando eu conheci ele, né? E o Monster of Rock 96 tinha o Iron Maiden fechando, o Motorhead, já gostava pra caramba, né? E várias bandas, Halloween e tal. E tinha o King Diamond e o Merciful Fate. E tinha o Skid Row. Então, e eu tava indo muito pelo Skid Row na época, assim, tinha o Biohazard também que eu gostava, enfim. Mas eu tava muito indo pelo Skid Row e eu não gostava, mas eu não gostava sem conhecer, na verdade, King Diamond e Merciful Fate. E o mesmo contrário, esse meu amigo não gostava de Skid Row, também não conhecia, né? E, é e aí, com o tempo, o jogo virou, né? E esse jogo virou bem pros anos 2000. Tô bem sincero, assim, não foi nada, né? Dá pros anos 2000 e pouco, que eu comecei a abrir a cabeça, assim, e eu vi, não, peraí. E o King Diamond, falando do King Diamond, né, o vocalista, ele tem esse jeito de cantar com esse falsete, que é uma barreira. Não tem jeito, né? Assim, um amigo meu, Pedro Viana, a gente conversou num dia desse. Existem bandas que não são para todo mundo. Que eu tô dizendo assim, você não consegue transformar um cara, transformar uma pessoa que ouve pagode em um fã de certas bandas. Você consegue fazer o cara gostar de Guns N' Roses, de, sei lá, Bon Jovi. Eu nem gosto muito de Bon Jovi, não. O Daniel gosta. Essas coisas assim, porque tem uma certa estrutura ali que dá para você vender para uma pessoa que não gosta, não é tão do rock assim. Mas assim, para você ver, até às vezes até AC/DC é difícil, por causa do estilo vocal. Eu já trabalhei com uma pessoa, uma menina que ia no show do AC/DC e ela, me mostra aí essa banda que você vai. Aí eu mostrei, ela, nossa, mas o cara só grita, tem o AC/DC, né? E então assim, então o King Diamond.
esse vocal dele é uma barreira. E foi uma barreira pra mim, inclusive, né? E aí, a gente estava falando, eu e esse meu amigo Pedro Viana, justamente isso, que aí quando você começa a entender que é uma interpretação, e aí você. E outra, muitas bandas você. Se o vocal não bate, você não vai pro resto, né? Você não mergulha no instrumental ali e tudo mais. E aí é que tá, quando eu consegui passar a barreira do vocal, eu comecei a ver o instrumental, e o instrumental é muito maravilhoso, assim, são riffs muito bons, assim, riffs pesados, é um metal, assim, muito bom, assim, sabe? Aí você começa a ver a letra, aí você começa a gostar do vocal, né? Então, adoro as temáticas loucas From Hell do Merciful Fate, enfim. Então, assim, então aí, cara, foi um divisor de água, assim, pra mim. Aí eu comecei a realmente querer muito ir, né? Muito gostar disso e tal. Tanto que, assim, é arrependimento porque nesse Monsters of Rock eu tava lá, mas não tava lá. Eu não vi o show do King Diamond, né? Não vi nem do Halloween, na verdade. Porque o Halloween, na verdade, eu era viúva do Kinski mesmo naquela época. Então, nem queria saber. E eu me arrependo também dos dois shows, né? Tanto do Halloween, tanto que o Diamond Fate. Eu tava lá, mas não prestei atenção, né? Coisa de idiota, moleque. Mas. Eu gostaria, então assim, aí felizmente esse ano 2024 eu vi em São Paulo o Merciful Fate, foi um showzaço, a banda tinindo, os guitarristas, a baixista, né, Becky Baldwin tocando pra caramba, King Diamond com aquele visual violento assim, meio, né, o Papa Emeritus imitou ele, ele imitou botou de volta, né, com uma coroa meio de papa assim, mas show maravilhoso, assim, uma experiência, assim, um negócio catártico, assim. Então, eu passei de hater pra, né, fãzão, gostando muito, né, tem um disco do King Diamond, Merciful Fate aqui em casa, né, e esse disco aqui, inclusive, eu gosto bastante, esse daqui eu tô atrás dele. Por que que eu tô atrás dele? Vamos ver, se dá pra ver. Não, não vai dar pra ver, não. Ele tá todo oxidado aqui, assim. Ele não toca mais, né? Então, assim, Birito, né? Então, eu tô atrás uma nova versão, mas tá meio caro aqui, então eu vou esperar até uma... Por enquanto, eu vou no streaming mesmo, né? Mas, cara, aí falando desse disco aqui, se eu não me engano, foi o primeiro que eu comprei do Merciful Fate, né? Essa versão aqui, ela não é, ela é a versão daquelas, né? Relançamento, que tem historinha e tudo mais, né? Tem letra, tem letra e tal, mas tem esse prefácio aqui, né? Conta sobre a banda e tal, né? Tudo mais. Don Kane, que fala sobre a banda aqui, né? Tem as fotos dos caras, né? É muito legal isso aqui. E tem uma história até, eu ouvi esses dias que num dos álbuns solos do King Diamond, o Gene Simmons. Não sei se ele fez tipo uma, ó, sua maquiagem tá ficando meio parecida com a minha, né? Mas só, tipo, dando um medinho nele, né? Mas não era essa daqui, mas mais os álbuns solos que ele mudava bastante. Mas Don't Break the Oak, voltando ao disco, né? Cara, é um descasso do começo ao fim, assim, esse disco. É uma montanha de riff, uma montanha de solo, umas músicas, uns vocais muito bons. Começa com a Dangerous Meeting, cara, já começa matando. Tem Nightmare, eu não falei, é o segundo disco da banda, né? Tem o primeiro que é Melissa, e tem um EP antes, que é Nuns Have No Fun. É, tem Welcome Prisoners of Hell também, musicaça. E assim, a minha música favorita é Come to the Sabbath, que começa até assim, diferente o vocal dele, ele cantando um vocal meio pop, né? Meio Come, come to the Sabbath, né? Sem o falsete característico dele, né? E é uma música que eu gosto muito, ela é uma música grande.
O que eu acho legal no King Diamond, no Merciful Fate, é que as músicas, elas são complexas. Você olhar lá, elas não tem dois riffs e acabou. Tu tem cheio de parte, mas você não percebe, sabe? São músicas que, tipo, pra mim, pelo menos, elas não têm barriga, assim, elas têm várias partes que fazem muito sentido, colam ali a música. Eu acho elas muito bem resolvidas, assim, sabe? Eu ouço o disco inteiro, assim, sem. Ela até acaba rápido, assim, sabe? Tipo, não fica uma música ali que fica prolongando demais, pelo menos pra mim, entendeu? Então, eu acho esse disco aqui sensacional. Então, se você quer dar uma chance pro falsete, pro falsetinho do King Diamond, eu recomendo esse aqui. Esse disco é muito bom. Ouço as guitarras desse disco aqui, também são muito boas. É um clássico aqui, com certeza. E do Merciful Fate é o meu favorito, com certeza. Beleza? É isso aí. Até a próxima.